Para você que está chegando junto comigo aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje nós vamos trazer 3 informações em um só conteúdo. Vamos falar da ajuda do governo para trabalhadores de carteira assinada. Vamos falar também sobre a ajuda do governo para empresários e vamos falar também sobre o possível aumento do auxílio emergencial que pode ser usado como moeda de campanha para o presidente na eleição de 2022. Quer saber de tudo? Vem comigo que eu tô aqui agora para te explicar tudo no canal de notícias. Mas antes, senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações. Se quiser indicar algum conteúdo ou quiser tirar sua dúvida, é só deixar os comentários aí mesmo no vídeo. E mais, todo dia a gente traz 3 conteúdos importantes para falar sobre os seus direitos e também estamos aqui para passar conhecimento. Não estamos aqui para passar fake, estamos aqui para passar conhecimento. Então vamos à primeira parte, a primeira matéria das 3 do canal de notícias de hoje. Bom, para começar, vamos falar sobre a ajuda extraordinária para quem é empresário, que deve sair nos próximos dias, reiterou Funchal. O programa foi criado como medida emergencial na pandemia do Covid-19, mas no mês passado o Congresso aprovou o projeto de lei que torna o recurso permanente. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que do Pronamp. A matéria vem direto do site odia.ig.com.br e abre as informações de hoje aqui no canal. Bom, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, disse novamente nessa quarta-feira que o governo vai editar em breve a medida provisória com crédito extraordinário para liberar créditos do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, como conhecido o programa aí, o Pronamp. Já deveria ter sido feito isso há bastante tempo, não é verdade? Bom, o Ministério da Economia deve editar uma medida provisória de crédito extraordinário, provavelmente nessa semana ou no início da próxima semana, para começar o programa, disse em entrevista à rádio CBN no período da manhã dessa terça-feira. A estimativa sobre a MP já havia sido feita por Funchal na segunda-feira durante a audiência pública, sabe onde? No Senado. O Pronamp foi criado como medida emergencial na pandemia do Covid-19, mas no mês passado o Congresso aprovou o projeto de lei que agora o torna como programa permanente. O texto está aguardando a sanção, ou seja, a assinatura e publicação em Diário Oficial da União pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem até essa quarta-feira para assinar a decisão. O programa oferece empréstimos a juros reduzidos e condições facilitadas para micro e pequenas empresas, com a garantia do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, abastecido com recursos da União. A expectativa agora está em torno do valor a ser aportado para dar garantia às novas operações. O governo pretende injetar 5 bilhões no fundo, mas os parlamentares querem o dobro disso, 10 bilhões. A medida provisória anunciada por Funchal vai definir o tamanho do aporte. Na entrevista, o secretário lembrou que o governo editou em abril o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com investimento de 10 bilhões e que flexibiliza regras trabalhistas durante a pandemia, com a possibilidade da redução de salário e jornada, além da suspensão de contratos. Segundo ele, a maior parte dos negócios que já adotaram o programa é de pequeno porte. Já foram 1.800.000 acordos de trabalho e 75% disso são pequenas empresas, afirmou Funchal. Se por um lado o governo vai ajudar os pequenos empresários, do outro lado, para você que trabalha de carteira assinada, vai ter a primeira queda do ano. É isso mesmo, todo mundo que estava contando com a ajuda emergencial, que é relacionada ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
pode tirar o seu cavalinho da chuva. A matéria de hoje vem diretamente do site economiaig.com.br, que nesse caso trouxe a matéria que você vai ver a partir de agora. O saque emergencial do FGTS está descartado pelo governo federal em 2021. Eu vou repetir. Saque emergencial do Fundo de Garantia está descartado pelo governo em 2021. No ano passado, o saque emergencial foi liberado por meio de medida provisória, que era a 946, é isso mesmo, de 2020. O Ministério da Economia não tem nos planos o saque emergencial do Fundo de Garantia por tempo de serviço em 2021, ou seja, o governo prometeu mais uma situação que não vai cumprir. No início do ano, ele falou que se a situação ficasse apertada, que ele iria liberar até um salário mínimo, se fosse necessário, em relação a quem tem conta ativa ou inativa do Fundo de Garantia. Só que dessa vez não está mais nos planos do governo. Ou seja, para você que trabalha de carteira assinada, esse é o valor que o governo está dando nesse momento. No ano passado, o saque emergencial foi liberado por meio da medida provisória 946 e permitiu a retirada de até R$ 1.045. A MP perdeu a validade na virada do ano após o fim do período reconhecido como estado de calamidade pública por efeitos da pandemia do Covid-19. Nesse ano, o governo disse estar focado em outras medidas de recuperação econômica e não para você aí do outro lado que trabalha de carteira assinada. Seguindo com a situação relacionada à não liberação do FGTS, não há liberações extraordinárias de saldos do FGTS sendo consideradas no momento. Outras medidas de apoio ao enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia estão sendo priorizadas, afirmou o ministro da Economia em nota. Conselheiros do FGTS alertavam para a possibilidade de uma nova rodada de saques comprometer a quantidade de recursos no fundo. Para o secretário executivo do colegiado, Gustavo Tillman, é importante dar tempo para o fundo se recuperar. Até o momento, a Caixa libera o saque na modalidade aniversário, que permite uma retirada por ano. Se você, no caso, quer sacar a grana do FGTS esse ano, só através do saque aniversário. Fora disso, esquece, o governo não vai cumprir a promessa no início do ano de liberar as contas ativas e inativas de quem tem dinheiro no Fundo de Garantia por tempo de serviço em 2021. Por outro lado, vamos falar da notícia mais importante do dia, que é relacionada ao aumento do auxílio emergencial. Essa situação vem sendo uma moeda de troca ou então um aporte para que o presidente da República possa conseguir a reeleição. Se você não sabe, os senadores e deputados estão sugerindo ao presidente da República que aumente para R$ 400 a grana do auxílio emergencial. Se você não sabia, eu vou te explicar tudo a partir de agora, e a matéria vem diretamente do Terra Economia. Presta atenção, auxílio emergencial de R$ 400 será a salvação de Bolsonaro em 2022, sugere Centrão. Políticos que integram o Centrão sugerem que o presidente da República, Jair Bolsonaro, eleve o valor do auxílio emergencial para R$ 400. A adoção dessa medida está diretamente ligada a uma estratégia política para a reeleição do presidente em 2022. A sugestão também foi adotada após Bolsonaro ter uma queda expressiva nas pesquisas. O baixo índice de aprovação levou o presidente a intensificar a movimentação na agenda de compromissos oficiais, embora ainda não tenha surtido um efeito positivo até o momento. Em contrapartida, na última pesquisa realizada pelo Datafolha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava com 18 pontos à frente de Bolsonaro
no primeiro turno. Estimativas apontam que Lula seria capaz de derrotar o ex-capitão por 55% a 32% dos votos, segundo projeções para o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Na oportunidade, os membros do Centrão ainda afirmaram que Bolsonaro não se ajuda ao fazer discursos extremistas com um posicionamento radical. Ao contrário do que o presidente da República acredita, ao passar essa imagem aos brasileiros, essa atitude resulta na perda expressiva de eleitores, desde o mais pragmático, denominado antipetista. O político se popularizou com a criação do auxílio emergencial, mesmo que sem um crítico famoso quanto a programas sociais como Bolsa Família. Ainda assim, também mencionou a intenção de recorrer ao tradicional programa de transferência de renda para se reeleger na segunda candidatura. No caso específico do Bolsa Família, o posicionamento de Bolsonaro é antigo e está relacionado ao fato de que o programa de transferência foi criado na gestão petista pelo ex-presidente Lula em 2003. Lula e todo o partido do PT são oponentes publicamente declarados por Bolsonaro. Ou seja, se ele começar a fazer ou dar continuidade ao que está fazendo e não pensar no trabalhador e não pensar em você que está desempregado, a chance da reeleição dele em 2022 começa a cair e a tendência é que ele comece a balançar, segundo pensam os deputados e senadores aliados ao presidente. Na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2011, Bolsonaro chegou a mencionar que o Bolsa Família levaria o país a uma ditadura do proletariado. Foi quando ele propôs colocar fim ao programa ou, ao menos, fazer uma transição. O Bolsa Família nada mais é do que um projeto para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda para que use seu título de eleitor e mantenha quem está no poder, disse Bolsonaro, se referindo ao PT naquela época. Nesse sentido, Bolsonaro tentou por diversas vezes dar fim ao programa. Embora não tenha obtido êxito, a proposta era para que houvesse uma substituição por novos programas, denominados como Renda Brasil, Renda Cidadã, os quais não foram bem vistos pela política ou pelas políticas de cada casa da esfera federal. Ou seja, a única coisa que ele vai se segurar como um amuleto aí seria, no caso, aumentando o auxílio emergencial. É o que pensa os deputados e senadores aliados. Então, pessoal, é o seguinte, o governo no momento vai ajudar na próxima semana os empresários através do Pronamp, não vai liberar para você que trabalha de carteira assinada a sua grana do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no saque emergencial e para conseguir se reeleger vai ter que aumentar aí o auxílio emergencial esse ano se ele quiser ser reeleito em 2022. Essa é a primeira matéria de hoje aqui no canal. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Daqui a pouco a gente volta falando sobre os seus direitos. Não sai daí não, vem junto!